Olhando o mundo afora, vemos beleza diversa. É como um mosaico composto por uma infinidade de cores, traços e formas. É um reflexo da riqueza cultural que permeia nosso mundo. São raízes entrelaçadas com os ramos das tradições e costumes. Nessa rica paleta encontramos uma variedade deslumbrante de características físicas, desde a tonalidade da pele, o formato dos olhos e a textura dos cabelos. Cada uma carrega em si uma herança ancestral e uma jornada histórica de grupos étnicos. Mas a diversidade étnica vai muito além dos aspectos físicos. Ela se manifesta na música, na culinária, na arte, no conjunto de padrões de comportamentos, crenças, conhecimentos e costumes que formam um grupo social. É algo que nos desafia a expandir nossos horizontes, a enxergar o mundo por meio de diferentes perspectivas e a valorizar a complexidade da experiência humana. Nos ensina a apreciar a beleza na diferença e encontrar harmonia na multiplicidade. A verdade é que somos diversos. Falamos diferentes idiomas, temos diferentes culturas, cores, tamanhos, formato dos olhos, textura dos cabelos. Há tantas formas diferentes de ser humano. E ao questionar de onde vem tudo isso, podemos justamente pensar que fomos formados com a possibilidade de sermos diversos. Quando falamos de diversidade, talvez a primeira imagem que vem à mente sejam os diferentes tons de pele, que por muito tempo foram relacionados a raças humanas. Mas seria esse o melhor termo? Raça é um sistema de classificação da humanidade, mas essa classificação não é baseada num fato objetivo da ciência. Por isso, muitos dizem que raça está nos olhos de quem vê. Ela existe, mas não como um produto da ciência. Ela existe como um produto da nossa mente. Não é um fato objetivo que pode ser verificado, que pode ser comprovado. Originada do latim, raça significa categoria, espécie. Foi usada inicialmente para classificar espécies de animais e vegetais, mas a partir do século XVII, adotou uma nova camada a usar o termo para classificar a diversidade humana a partir de suas características fenotípicas, como a cor da pele, dos olhos e dos cabelos. Ainda que no imaginário coletivo sempre tenha existido uma percepção de diferenças entre as diversas raças humanas, como eram chamadas, nunca foi claramente definido o limite que determina e distingue uma da outra. Esta ambiguidade pode ser atribuída, em parte, ao que salientou a historiadora Nell Weaver Painter, que raça é uma ideia e não um fato. Sendo assim, como a biologia vê o conceito de raça e como devemos encarar a diversidade humana? O que seria uma raça? Bom, primeiro, o que é uma espécie? Uma espécie biológica é um grupo de organismos muito parecidos entre si e que se distingue de outros grupos por pelo menos uma característica distintiva. Em termos biológicos, a gente usa mais raça, tá? A gente fala etnias humanas, populações humanas, tá? Em termos biológicos, existe a classificação espécie, subespécie, mas o ser humano não se classificaria as diversas etnias como subespécies também, tá? Então, a gente não utiliza esse termo raça, talvez para cachorros, outros animais. Então, biologicamente, a gente nem tem uma definição específica para raça. A gente utiliza mais para animais resultantes de seleção artificial, tá? Como cachorros, por exemplo, raças de cachorro. Então, no passado se falava de raças humanas, só que o conceito de raça é equivocado para começar. Você falava raça branca e raça negra. Você tem uma etnia na Austrália que tem a pele escura, não tem nada a ver da etnia, por exemplo, dos indianos que vivem na Índia e das etnias, por exemplo, africanas. E antigamente eles eram chamados de raça negra, como raça negra. Então teriam que ser raças
diferentes. Mas à medida que eles foram estudando, eles foram vendo que essas diferenças entre esses grupos eram muito pequenas. E que então era melhor a gente chamar de etnia e não raças, porque pressupõe-se que na raça haveria mais diferenças do que as realmente que existem. Então nós somos geneticamente muito semelhantes. Lógico, tem essas diferenças em cor de pele, etc., mas no básico nós somos muito semelhantes. Muito mais semelhantes, por exemplo, do que raças naturais que existem, por exemplo, entre animais. O projeto Genoma Humano foi um esforço científico global para mapear e sequenciar todo o DNA presente no núcleo de uma célula humana. DNA este que contém todas as instruções genéticas que determinam as características físicas, fisiológicas e biológicas de uma pessoa. São mais de 3 bilhões de bases de pares químicas que compõem o genoma humano, e decifrar e mapear o código genético foi fundamental para avanços futuros na medicina e na prevenção de doenças. Mas uma das principais descobertas no estudo do genoma foi a constatação da diversidade e da unicidade do DNA humano. Depois de mais de uma década de pesquisas, chegou-se à conclusão de que 99,9% do genoma dos seres humanos é igual. Com essa descoberta, aniquilou-se o conceito de raças dentro da espécie humana, visto que o nível de identidade do genoma entre os indivíduos é o mesmo. Mas também descobriu-se que nesse 0,01% que sobra, existem milhões de diferenças. Geneticamente é onde reside a fonte da diversidade e da multiplicidade de seres humanos. Então existe só, a gente fala uma raça humana, mas seria uma espécie. É o ser humano, dividido em diversas etnias. E as etnias estão muito parecidas entre si, não existe uma diferença significativa. Isso foi descoberto principalmente depois que o sequenciamento genômico foi terminado. O genoma humano, ou seja, a sequência das letrinhas que formam o DNA, ele foi concluído em 2003, começou em 1990, foi concluído em 2003, e nós sabemos hoje toda a constituição do genoma humano. E obviamente, esse projeto contemplou diversas etnias, para contemplar a heterogeneidade populacional humana, e verificou-se que não havia diferenças significativas, nós somos muito parecidos entre nós. Então, isso foi importante, inclusive, que demonstrou quão absurdo é o racismo, o preconceito, porque todos nós somos muito iguais, geneticamente falando. A base genética não existe nenhuma superioridade inerente a uma etnia ou outra. Então, esses estudos ajudaram a elucidar esse aspecto de forma bem clara. Quem sabe foi justamente a grande diversidade humana que existe no mundo que fez o homem insistir em classificar e categorizar tal diversidade, talvez como uma forma de operacionalizar e organizar o pensamento. Mas e se usássemos outros critérios para dividir os seres humanos? Por exemplo, algumas pesquisas mostram que os seres humanos produzem 3 tipos de impressões digitais. As presilhas, os verticílios e os arcos, são os formatos da impressão digital. Então, quando nós analisamos onde estão os seres humanos e que tipo de impressões digitais eles produzem, isso é bem interessante de ver. Por exemplo, as presilhas são encontradas predominantemente entre os europeus e os africanos. Os verticílios são predominantes entre os habitantes da Mongólia e os aborígenes australianos. E os arcos são mais comuns entre pessoas do centro da Europa e também da África do Sul. Então, se nós fôssemos categorizar a humanidade com base nas impressões digitais, uma das características mais distintivas de cada ser humano, nós teríamos uma configuração racial totalmente diferente. Um outro exemplo de uma pesquisa muito interessante sobre o tema aborda a questão da cera do cerumen ou da cera do ouvido, que é algo muito peculiar, porque o ser humano em todo o mundo produz apenas 2 tipos de ceras de ouvido, que é uma mais seca e escamosa e uma mais úmida e pegajosa. Quando você analisa a cera de ouvido do ser humano, o que acontece? O que nós encontramos? Os asiáticos, por exemplo, de 80% a 90% deles produzem a cera do tipo seca, mas os europeus e os africanos produzem predominantemente a cera do tipo úmida e mais pegajosa. São predominantes entre esses 2 continentes. Então,
algo distintivo produzido pelo ser humano que também poderia ser utilizado arbitrariamente para categorizar a humanidade. Foram muitos os momentos da história em que moldes e tamanhos do crânio, ou mesmo o formato dos olhos, a textura dos cabelos e a cor da pele, foram critérios levados em consideração para categorizar e hierarquizar seres humanos. No início do século XX, por exemplo, um estudioso da medicina e do direito, Cesare Lombroso, formulou a teoria do criminoso nato, onde seria possível antecipar crimes a partir do estudo das características físicas das pessoas, principalmente pelo tamanho do crânio e da anatomia do rosto, o que permitiria saber se uma pessoa tinha uma propensão para o crime, uma ideia que alcançou as academias de direito e as escolas de medicina. Mas se a categorização da diversidade sempre reside em aspectos arbitrários e está envolto em manifestações da cultura que variam de lugar para lugar, o que isso nos diz sobre a multiplicidade humana, sobre pessoas tão diferentes e tão únicas que vemos no mundo? De onde vem tamanha diversidade? E será que a origem, a raiz de todos os humanos que habitam a face da Terra, traz consigo o real valor de cada um? Diversidade poderia ser sinônimo de humanidade. Faz parte da identidade do ser humano e de tudo ao seu redor. Afinal, temos culturas ricas e variadas, com idiomas bonitos e complexos que de diferentes formas traduzem o que é ser humano. Somos também únicos e talvez a beleza da vida esteja justamente na harmonia e na comunidade da singularidade. A variabilidade é uma maravilha, porque seria muito, esteticamente falando, muito chato sermos todos iguais, não é? Deus nos fez diferentes. Ou seja, quando Deus criou a espécie humana, Ele a fez para que houvesse variabilidade. E isso é uma maravilha. Isso é muito bom, porque nos torna únicos, diferentes dos outros. Isso nos faz sentir como uma obra diferente e distinta. E isso gera, ou gerou ao longo do tempo, as etnias. E existe algo tão bonito quanto etnias? Mas afinal, qual é a origem da diversidade étnica? Como é possível sermos tão múltiplos? Bem, eu também gostaria de saber isso. E nós, cientistas, gostaríamos de saber. Sempre vimos grupos étnicos, não é mesmo? Então a origem está meio que perdida na névoa do tempo, em um passado remoto. E isso é difícil. É claro que, de acordo com a teoria da evolução, nós viemos da África. Então, a espécie humana teria se originado na região africana, onde a etnia predominante é negra, certo? Pele escura, olhos escuros, cabelos escuros e assim por diante. Então parece que, de acordo com a teoria da evolução, primeiro tínhamos esse aspecto, e à medida que nos deslocamos pelo mundo e encontramos outros climas, ambientes diferentes, a pele ficou mais clara, as características faciais mudaram e fomos nos adaptando aos diferentes climas e ambientes e tudo mais. Essa é a teoria. Mas e se partimos da ideia de uma origem criada com intenção, como a descrita no relato do Gênesis? O que muda? Tendo por base o que se conhece de genética atualmente, é possível saber qual era a cor da pele de Adão e Eva? Então, como você bem disse, né, a gente entra um pouco no campo especulativo, no sentido que a gente não tem nenhum relato, né, exatamente como eles eram. Agora, no campo científico, é interessante porque nós podemos identificar a base genética de algumas características, entender como isso acontece. Lembrando que o fenótipo, né, que é a nossa aparência, ele é uma combinação do genótipo, do conjunto dos genes, mais interação com o meio ambiente. Então, quando a gente fala de características fenotípicas, cor da pele, cabelo, altura, muitas delas, né, têm uma base genética bem conhecida. Entretanto, essa base genética ela conversa com o meio ambiente, tá, para determinar o fenótipo.
Muito se questiona sobre as características físicas e até mesmo a cor da pele de Adão e Eva. A cultura ocidental tende a imaginá-los e retratá-los simplesmente como caucasianos. Mas olhando mais atentamente para a diversidade que existe hoje, esse pressuposto não parece verdadeiro. Tem uma coisa muito curiosa que chama a atenção, que se baseia nas leis de Mendel. É o fato de que todas as características da raça negra são dominantes. Por exemplo, geneticamente falando, de acordo com as leis de Mendel, a cor do cabelo, o cabelo enrolado, a cor dos olhos escuros, a pele escura, os lábios grossos, o nariz largo, todas essas características mendelianas são traços dominantes. Já nas etnias caucasianas, seus traços são recessivos. Isso significa que um traço recessivo não vai se manifestar ante um traço dominante. Em outras palavras, se eu combinar um gene de cor de cabelo preto com um gene de cor de cabelo loiro, o loiro vai perder. Ou seja, o loiro não vai se manifestar. Uma pele escura contra uma pele clara, a pele escura vai ganhar. A cor da pele é uma coisa fascinante. Primeiro, quando a gente estuda lá na escola, a gente aprende de azão, azinho, xão, xizinho, yzão, yzinho. A cor da pele funciona do mesmo jeito. Tá? Então nós temos várias possibilidades de combinações de material genético para produzir a tonalidade de pele que nós temos. Por exemplo, se você pegar a combinação M maiúsculo, M maiúsculo, isso daí é o que nós chamamos da cor negra da pele, que na verdade não é negro, é um tom escuro de marrom. E se nós pegarmos a combinação M minúsculo, M minúsculo, essa daí nos dá a chamada cor branca, que no fundo é um marrom bem claro. Tá? Então no fundo nós somos só tons de marrom. Então se você pegar M maiúsculo, isso daí daria a cor chamada negra, dos negros, e o M minúsculo daria a cor dos chamados brancos. Então se você pega esses dois, esses são os extremos das possibilidades. Porque quando existe o nascimento de uma criança, ela vai pegar uma parte do material genético do pai e outra da mãe. Por exemplo, vamos pegar um pai que tenha M maiúsculo, e a mãe tenha M minúsculo. Então seria um pai negro e uma mãe branca. Qual seria a cor do filho ou da filha? Ele vai pegar um M do pai e um M da mãe. Ele vai pegar o M maiúsculo do pai e o M minúsculo da mãe, juntos os dois. Agora você tem M maiúsculo, M minúsculo, não vai ser negro nem branco, vai ser uma cor, assim, um tipo de um bronze meio avermelhado, como dos índios Tapajós da Bahia. Tá? Então essa é a dinâmica toda. Então vamos pegar o seguinte. Pegar o ser humano. Se no início todos os seres humanos fossem negros, significa que seria M maiúsculo, o pai, M maiúsculo, a mãe. Em outras palavras, todos os descendentes seriam negros. Mas e se os primeiros fossem M minúsculo, tanto o pai quanto a mãe? Lembra que sempre pega um M do pai e um M da mãe. Se o pai fosse um M minúsculo, só tivessem dois M's minúsculos, tá? E a mãe tivesse dois M's minúsculos, seria um M minúsculo do pai, mas seria alguém que seria exatamente igual à cor do pai e da mãe, que seriam brancos. Em outras palavras, se no início os seres humanos fossem só negros, não existiriam brancos no planeta. Se no passado fossem apenas brancos, não existiriam negros no planeta, que são os dois extremos. Então nós sabemos que no original, os originais teriam que ser um M maiúsculo e um M minúsculo. O pai, a mãe seriam um M maiúsculo e um M minúsculo. Porque alguns dos seus filhos nasceriam com M maiúsculo do pai e o M maiúsculo da mãe, que produziriam aqueles que teriam a cor negra. Outros nasceriam com o M minúsculo do pai e o M minúsculo da mãe, que seriam filhos de uma cor branca. Tá? Eu só usei dois M maiúsculo, um M maiúsculo e um M minúsculo, para facilitar a vida. Na verdade, são 13 M maiúsculos e 13 M minúsculos, ou seja, dá para você pegar um monte, E maiúsculo, um monte deles, às vezes um M minúsculo. Ou dá para ter um monte de M minúsculos e um M maiúsculo só. Isso é muito interessante porque essa cor M maiúsculo, M minúsculo, é a cor do solo, que a gente chama de saprolito, tá? É aquela cor que todo mundo gosta de pegar na praia, aquele bronze avermelhado, assim. Ou seja, o casal inicial teria que ter essa cor, para que nós pudéssemos ter toda essa variedade de cores que nós temos hoje. Curiosamente, quando olhamos atentamente o relato da criação do homem descrito em Gênesis,
vemos a interessante relação do nome de Adão com o elemento com o qual foi formado. No capítulo 2, verso 7, quando fala a respeito de criar o homem, ele utiliza assim: façamos o homem, Adão, do pó da terra. Então, tirou Deus do pó da terra. Adão e Adamá são as palavras utilizadas. O pó da terra ali, em Gênesis 2, é Adamá, que é a sonoridade igual, né? Adão, Adamá. Adão vem de uma raiz, os dois vêm de uma raiz que indicariam até a cor do homem naquele momento, né? Poderia-se dizer que ela partilha a sonoridade e a raiz com a expressão vermelho em hebraico, que seria Edom. Edom em hebraico seria vermelho. Então você tem o homem como tendo uma pele da cor da terra. Tá? Então seria essa a ideia. Sim, tem uma relação muito profunda de Adão com Adamá, sendo Adamá a origem de Adão. Mas quando você vai na Bíblia em si, você não encontra a Bíblia preocupada com as questões raciais. Na Bíblia, nós encontramos uma proposição muito clara. O ser humano foi criado por Deus, à sua imagem e semelhança, e todos eles foram descendentes do mesmo par de pais originais, Adão e Eva. E por meio de Noé e a sua esposa e os 3 filhos e as esposas deles, depois do dilúvio, então toda a humanidade foi formada. A Bíblia detalha quem são os descendentes dos filhos de Noé. Algumas gerações, inclusive, um certo grau de profundidade, mas ela não menciona qual era a tonalidade da pele, qual era a cor dessas diferentes etnias, desses diferentes grupos. O tema simplesmente é ignorado. A Bíblia não está preocupada com o tema. Na verdade, uma das poucas referências da Bíblia ao tema cor se encontra lá no livro de Jeremias, onde ele diz: será que pode o etíope mudar a sua pele? Ou o tigre mudar as suas manchas? Então, a Bíblia mesma não está preocupada com o tema da raça, não está preocupada com o tema da cor das diferentes etnias, das diferentes raças. Porque o pressuposto bíblico é o que está no livro de Atos, capítulo 17, verso 26, onde é dito que de um só homem Deus fez todos os povos para habitarem sobre toda a terra. Talvez enxergarmos nossas raízes com franqueza nos faça jogar por terra tantos conceitos e preconceitos elaborados ao longo de milhares de anos. Se olhamos nossas origens com sinceridade, vemos que todos viemos do mesmo lugar, do mesmo par, e somos, portanto, o encontro de muitos humanos da mesma raça, da mesma espécie, da mesma família. Eu acho maravilhoso o fato de os seres humanos se apresentarem com tanta variabilidade. Quando Deus criou a espécie humana, Ele a criou variável, com um potencial de variabilidade. E com o passar do tempo, essa variabilidade foi aparecendo. E apareceram cores, e apareceram diferentes aspectos dos crânios. E bom, talvez a explicação seja algo por aí, nessa linha.